A ressonância magnética é um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens. Já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa, equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Vida, autoestima, saúde, bem-estar. Dr. Pedro Morales, um novo conceito em cirurgia plástica em Mococa. Praça Jefferson Ferraz, 121, em frente à Santa Casa, ao lado do Laboratório São Sebastião. Telefone 16 98140 9647. Empório da Beleza, sua loja de produtos importados, nacionais e Natura à pronta entrega. Maquiagens, perfumes, tudo para deixar você mais bonita e perfumada. Aqui tem o presente que você procura para homens, mulheres e crianças. Mococa merecia uma loja assim. Comodidade de estacionamento, horário ampliado das 9 às 21 horas de segunda a sábado e domingo e feriado até às 13 horas. Qualidade e preço justo. Empório da Beleza. Supermercado Sempre Vale. À sua disposição. E aqui no Palácio dos Colchões você também encontra esse colchão, o tecido feito de fibra de eucalipto. Gente, os toques são os mais maravilhosos possíveis. E você já sabe, o Palácio dos Colchões é uma loja especializada em colchões. Ou seja, você compra agora e a entrega é imediata para Mococa e região. Mas melhor do que eu ficar falando, vamos dar uma olhadinha na loja toda. Você encontra também poltrona do papai, poltrona com massageadores, travesseiros, roupa de cama. Aqui no Palácio dos Colchões você encontra tudo para aquela noite de sonhos que você e sua família merecem. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Centro Regional de Nefrologia. Atendimento humanizado. Estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia. Referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário.
Olá, estamos aqui ao vivo na TV Direta para dar início ao nosso programa Saúde. Gente, hoje falaremos a respeito da visão, um tema que sempre que é abordado aqui no programa Saúde, eu digo que se alguém quiser saber a importância da visão, é só fechar os olhos, né? Por 30 segundos, por 1 minuto, para a gente ver como é importante cuidar da visão. Né? Para a gente cuidar bem da visão, a gente tem que aprender, né, um pouquinho mais a respeito desse assunto. E para falarmos, né, a respeito das doenças oftalmológicas, da visão, dos olhos, a respeito de óculos, né, estamos recebendo nos estúdios aqui da TV Direta, mais uma vez, também já vou falar do nosso amigo, porque ele vem sempre quando solicitado, nos recebe carinhosamente e aceita o nosso convite, que é a presença do Dr. José de Souza. O Dr. José de Souza, ele é médico, oftalmologista na nossa cidade já há bastante tempo, não só de Mococa, mas toda a região ele atende, né? E prontamente aceitou o convite e está com a gente aqui hoje. Então vamos dar mais uma vez, né, as boas-vindas ao nosso convidado. Doutor, muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço o seu convite. É um prazer estar aqui. Então, vocês já sabem qual que é o convidado, já sabem o assunto do programa Saúde de hoje. E como sempre, né, vocês vão poder participar do nosso programa, mandar suas mensagens, ou participar via WhatsApp. O importante é vocês ligarem para a gente, participar do nosso programa Saúde e ajudando assim a construir, né, da maneira que mais agrada a todos os nossos telespectadores. Eu vou abrir o programa Saúde, conversando um pouquinho aqui com o Dr. José. Nós vamos inicialmente falar de um assunto que eu acredito que interessa a muitas pessoas, né, nós vamos falar sobre conjuntivite, mas vocês que estão em casa vão poder ligar e participar. Quem às vezes não tem alguma dúvida, né, quer saber a respeito de óculos, se troca, se não, das cataratas, ou a respeito de alguma cirurgia, algum problema da esfera oftalmológica, nós estamos aqui à disposição. E eu tenho certeza que o Dr. José vai responder a todos com o maior carinho. Mas vamos lá, doutor. E eu gostaria de começar falando um pouquinho a respeito das conjuntivites, porque eu acho assim que muitas mães ainda têm muita preocupação em relação a isso, principalmente em relação às crianças, né? E às vezes a gente vê uma criança com o olho vermelho, ou mesmo um adulto, fala assim, só o fato do olho estar vermelho, a gente pode falar que isso já é uma conjuntivite? A conjuntiva, que é essa parte externa que cobre o branco aqui do olho, né? Ela, quando fica irritada, os vasos ficam muito congestos, vermelhos, né? E isso dá aquela vermelhidão no olho, um ardor, desconforto, e chama a atenção de quem olha, né? Existem aí várias causas que podem causar isso. A irritação na conjuntiva chama conjuntivite, né, que é a inflamação da conjuntiva. E muitas causas podem levar a isso. Alergia, infecções a vírus, bactérias, fatores químicos, poeira, o ressecamento do olho, né? Muitos fatores podem agir aí. Muitas vezes a pessoa tem mania, né? Tá com o olho vermelho, já começa a pingar colírio, um passa o colírio pro outro, um fala, uma vez eu fui no oftalmologista, ele me deu esse colírio, é bom, e até empresta, né? E o que o senhor acha disso? O frasquinho do colírio, aliás, vem muito pouco nos frasquinhos, né? São bem pequenos, né? Quando a gente usa numa conjuntivite, ao se usar o colírio, a gente acaba às vezes até tocando no cílio, para a gente vai pingar, né? E o que pode acontecer é que o próprio frasco fica contaminado. Então, quando a gente trata uma conjuntivite com um colírio, esse colírio é bom depois, no final do tratamento, ser descartado. Porque já existem alguns trabalhos feitos em grandes hospitais
que examinaram os colírios, foram fazer cultura e viram que os próprios frasquinhos do colírio estavam contaminados porque estavam usando em um local que estava sujeito a contaminar ou por alguém que teve uma conjuntivite. E esses remédios que os pessoal tem mania de ficar pingando nos olhos assim toda hora? Tem gente que vai dormir, leva o remédio do olho, do nariz, um copo d'água, né? Ele vai todo equipado junto com o pijama, né? O que o senhor falaria assim, desse pessoal? Eu acho que deve ser usado quando necessário, né? Não criar o hábito de usar uma coisa que não está indicada. Então, existe hoje os colírios lubrificantes, umidificantes, que são muito bem feitos, eles tentam aprimorar o máximo para parecer o mais próximo da lágrima e que pode ser usado de rotina, de uma forma sem causar danos. Mas o excesso não é bom, não é? Eu acho que deve usar quando sentir algum ardor, desconforto. Hoje se trabalha muito com o computador, ou lendo, ou ficando com o iPhone ou alguma coisa muito tempo, a tendência é piscar menos. A gente pisca em torno de 12, 14 vezes por minuto. Quando eu estou lendo, estou fixo na tela do computador ou com o celular, a tendência é eu piscar menos, 4, 5 vezes. E isso, dependendo do ambiente, se tiver um ar-condicionado, leva a um ressecamento do olho. Então aí é bom fazer uma pausa a cada 20 minutos, piscar um pouquinho, olhar a distância, relaxar. E se tiver o desconforto, use o colírio lubrificante. Porque muita gente fala assim, não pode ficar assistindo muito televisão. Você deve ouvir muito isso, né? Está doendo o olho porque não sai do celular, fica muito na claridade. Realmente isso é verdade? Normalmente, o olho tem uma capacidade de fazer um esforço para controlar o foco da imagem que é natural. Lógico que o excesso não é bom. Você imagina alguém que está fazendo halteres, ficar levantando aquele peso e ficar um tempão parado ali segurando. Ele vai chegar uma hora que vai ter uma exaustão dos músculos, um cansaço. O olho também é a mesma coisa. Se você pode usá-lo, foi feito para usar, mas esses intervalos do período que você está fazendo alguma coisa, a tendência hoje, a gente fala do computador, do iPhone, é muito grande. No Japão, existe uma verdadeira epidemia do uso desses computador, iPhone e tudo. E então se observou que a taxa de miopia na população japonesa aumentou muito, chega a mais de 60%, graças ao uso excessivo desses aparelhos. Então se sabe hoje que o uso excessivo disso predispõe ao aparecimento da miopia. O olho tende a alongar um pouquinho mais. Então, se você puder usar menos, alguns períodos, fazer intervalos e variar o uso, vai para fora de casa, olha um pouco, principalmente criança, vai brincar um pouquinho fora de casa, jogar uma bola, fazer uma boneca, alguma coisa ali, você vai estar relaxando a visão do que ficar o dia inteiro. É muito comum as mães chegarem e falarem, eu não sei mais o que eu faço, a criança fica o dia inteirinho com o celular, criança às vezes de 4 anos. Aí ele fala, mas por que não deu uma boneca em vez de um celular, né? 4 anos. Não foi ela que foi comprar. Criança pequenininha hoje já tem tablet, né, doutor? É uma coisa incrível. Mas sabe mexer melhor que a gente. Então, gente, nós estamos falando um pouquinho sobre esse assunto, porque a gente sabe que isso é uma dúvida muito frequente, né? Principalmente entre as mães. Doutor, outra coisa que eu acho que a gente poderia deixar assim, bem claro para as pessoas, antes de começar a responder as perguntas aos nossos telespectadores, é a respeito do corpo estranho, né? Porque muitas vezes a pessoa está andando, mesmo dormindo, entra um pernilongo, um cisco no olho, e nem sempre tem um oftalmologista por perto. Aí tem gente que fala, se esfregar, jogar para o cantinho, cisto, outros tentam pingar algum colírio. Eu gostaria que o senhor desse umas dicas, assim, umas orientações para as pessoas, assim, numa eventualidade dessa, o que fazer? A primeira coisa, quando cai um corpo estranho ou algum produto estranho no olho, a gente tentar não esfregar o olho, né? Porque a vontade, o primeiro ato da gente é levar a mão ao olho e coçar. E tentar localizar, ver alguém, ou examinar e ver. Nem sempre é possível, porque é tão pequeno, mas dá uma sensação grande, né, de desconforto. Se for alguma coisa imediata, fazer uma lavagemzinha
com água, o que tiver mais fácil para poder fazer, às vezes consegue remover, né? Se não conseguir, é procurar um centro médico, alguém vai dar uma olhada, vai fazer um exame superficial ou mais que consiga ver alguma coisa, fazer uma lavagem com soro fisiológico, usando um colírio para anestesiar. Agora, o que não pode, às vezes, é alguém tentar tirar. Isso a gente já vê muito isso, e principalmente em algumas empresas, que o pessoal vai lá e entra com cotonete, ou às vezes até com outro material, e tenta remover. Aí a pessoa consegue, às vezes, o corpo estranho, às vezes ele bate aqui, é como se fosse um espinho na mão. E você vai mexer, você tira a parte que está superficial. A parte que está profunda, você não consegue. E aí a pessoa mexe com o cotonete, e é comum chegar a pessoa depois no consultório, já com o olho incomodando muito, e a gente vai olhar e ver que está o corpo estranho, mas ao redor dele está todo, o tecido está todo já mexido, assim, como se tivesse arranhado. Então, se não tiver condições, é melhor não tentar fazer alguém de curioso retirar, porque às vezes pode machucar mais ainda. E fechar o olho? O ideal seria você ocluir o olho, só que às vezes o desconforto do corpo estranho, a pessoa fala, não dormir, não conseguir fechar o olho, porque aquilo incomoda tanto, e realmente às vezes é coisa tão pequena, né? E dá um desconforto enorme. Então, o ideal é procurar um local que possa fazer alguma coisa. Então, isso é uma urgência, né, doutor? É uma urgência relativa, né? Às vezes, as pessoas... Hoje mesmo vi alguns casos que as pessoas estavam 2, 3 dias, desde sábado ou sexta-feira, e estavam achando que era uma conjuntivite, o olho estava irritado, e a hora que você vai examinar no microscópio para poder examinar e enxergar, você vê que tem um corpo estranho. E ele fala, não acredito que só esse negocinho desse tamanho aí está me trazendo isso. Aí você tira, mostra para ele e fala, mas é muito pequeno, o desconforto era muito grande. É uma coisa mínima. E é um alívio, né? Nossa, quando tira isso daí, né? É incrível. É importante a gente também deixar essas explicações, porque a gente pode prever muitas complicações, correto, né, doutor? Bom, a Neuza da Coab 1, eu gostaria de mandar um abraço para você, Neuza, um abraço para todo mundo aí da Coab 1 que está nos assistindo. Ela gostaria de saber o significado do exame OCT. OCT. OCT é uma sigla que está escrita em inglês, que é tomografia de coerência óptica, né? Ocular tomografia. E isso aí é como se fosse uma ressonância que você faz no olho, uma tomografia, que usa meio óptico, os raios vão lá e devolvem para a imagem e faz uma captação. Hoje é um exame muito preciso, ele dá a noção do fundo do olho, da retina, ele consegue examinar o nervo óptico, dando detalhes que a gente só no exame direto não consegue ter. Ele consegue, a mácula, que é a área onde se forma a imagem, que é onde ocorrem grandes problemas, ele consegue fazer um mapeamento da mácula e fazer as 5 camadas que você possa ver, ele faz corte ópticos e você consegue analisar o nível do problema que está. Hoje é um exame que traz detalhes que enriquecem muito o diagnóstico e você consegue ter muitos detalhes. Consegue ver todo o olho, doutor? Como? Esse exame? Mostra pra gente que tipo de noção, doutor? A tomografia, ela vai entrar pela área pupilar, e aqui seria o vítreo, né? E ela vai chegar lá no fundo do olho. Então ela vai pegar o nervo óptico, né? E talvez aqui veja um pouco melhor. Ela vai pegar o nervo óptico e a retina e a mácula. Então ela faz um exame hoje que a gente consegue fazer diagnóstico de nervo óptico, tipo neurite, glaucoma, escavação do nervo, consegue fazer de mácula, degeneração macular senil, atrofia de tecido, ou buraco macular, ou doenças degenerativas, que ela consegue fazer esse mapeamento e dar detalhes muito precisos. É um exame que veio enriquecer muito a oftalmologia. E esse exame é feito aonde, doutor? Aqui em Mococa nós não tínhamos, a doutora Rita Mazzotti me informou recentemente por carta que vai ser possível fazer isso aqui em Mococa, né? Então a gente vai ter condições de pedir esses exames aqui em Mococa mesmo. Isso é muito bom, né? Isso muito é progresso para a nossa cidade, né? Excelente. Saber que a gente pode oferecer
melhores condições diagnósticas, né? Isso é ótimo, a gente poder ter esses exames aqui, porque às vezes o acesso para a população a um outro centro fica difícil, né? E, por exemplo, Divinolândia, que é o centro de referência que a gente tem pelo SUS, a fila de espera está muito grande. Infelizmente, às vezes você tem pacientes aí esperando já há mais de ano. Então, você, às vezes, para ter acesso pelo SUS lá, seria muito difícil. Mas existem outras cidades aqui em redor que também tem. Ribeirão Preto tem grandes clínicas que fazem muito bem. E agora a doutora Rita aqui em Mococa nos informou que vai ser possível. É muito triste a gente ver assim, que tem pessoas que estão com diagnóstico, por exemplo, de catarata, né, doutor? Não está enxergando, fica anos numa fila esperando uma cirurgia, né? Isso é uma realidade do Brasil, né? Que a gente tem, que muitos pacientes que precisam de um exame ou de um tratamento cirúrgico ou outro tratamento e encontram dificuldade porque depende unicamente do SUS. Aqueles mais privilegiados que têm um convênio ou alguma condição de ir a um centro que se faça isso através de um pagamento, podem contar com mais. As pessoas, os pacientes que eu tenho encaminhado, por exemplo, para a Divinolândia, encontram muita dificuldade na fila de espera, né? Aconteceu há pouco tempo aqui em Mococa, o mutirão da catarata, que vieram e fizeram muitas cirurgias, eu não lembro o número, mas passou de 100. 300 cirurgias. 300 cirurgias. Eu tive a oportunidade de examinar alguns pacientes que foram submetidos a tratamento, foram muito bem feitas as cirurgias, gostaram do atendimento. Acho que esse tipo de procedimento para os pacientes mais carentes seria muito importante, desde que se faça com certo rigor e atenção, porque a gente vê na televisão aí diariamente situações desagradáveis, né, e tristes de fazer mutirões que às vezes tem algum problema. Mas quando é bem conduzido por pessoas sérias, eu creio que... Esse mutirão foi assim, eu participei desse mutirão, teve a pré-consulta de todos, depois passaram todos pela cirurgia, foram solicitados exames de laboratório, né? Depois da cirurgia estiveram a pós-consulta, depois uma consulta com 30 dias, né, para ver se estava tudo em ordem, né? Eu acho que isso que o senhor falou é importante, as pessoas têm que conduzir de maneira... tem que ter um certo padrão de seriedade, como esse todos. Tem um protocolo a seguir, pré-consulta, cirurgia, pós-consulta, acompanhamento, porque toda cirurgia tem um risco, né? Infelizmente, as pessoas falam, é 100% de garantia, não existe 100%. Quem garantir 100% de garantia está correndo um risco muito grande. Então, as complicações aparecem na mão dos melhores cirurgiões em todas as áreas. E isso faz parte do segmento no pós-operatório, que você vai ver o que você pode fazer para dar uma condição boa de visão para aquele. Agora, que há complicação, infelizmente, e esses casos que dão as complicações são os que vão para a manchete de jornal. Né? Infelizmente, às vezes são explorados de uma forma assim, que não é o ideal, e os casos bons, às vezes, não são mostrados. Agora, tem que ter seriedade no trabalho. Assim, a alegria da pessoa quando ela faz a cirurgia de catarata é algo assim, a gente não tem nem como contar. Eu que participei, eu lembro jeitinho, pessoas que não enxergavam há muito tempo, né? Lembro de uma senhora que a hora que tirou, de que acabou a cirurgia, ela tirou o tampão, abriu os olhos, ela falou, nossa, como o céu é azul, sabe? Então é algo assim emocionante mesmo, a mudança da qualidade de visão é muito grande. Quem está já numa fase muito avançada e faz a cirurgia, sente um benefício muito grande. Por isso que eu falo, mesmo politicamente, a gente tem que saber da nossa responsabilidade, né? Esse mutirão mesmo que Mococa teve de cataratas, as 300 cirurgias, eu gosto sempre de salientar que foi graças a um mocoquense, né? Ao Dr. Antônio Carlos Nardi, né? Que na época ocupava um alto cargo no Ministério da Saúde, né? E eu tive o prazer até de cuidar da mãe dele aqui em Mococa, quando nós estávamos
os dois assim, num cargo voltado para a saúde, e ele ofereceu para a cidade, né, essa ajuda. Que bom. Né? E graças a essa ajuda do Dr. Nardi, né, mais de 300 pessoas voltaram a enxergar. Isso que eu falo que é ser mocoquense, certo? Lutar pela cidade. A pessoa está lá em Brasília e fala, nossa, vou fazer alguma coisa pela minha cidade, né? Isso é bom. Isso é bom. Realmente fez. E até eu aproveito o espaço, né, em nome de todo mocoquense, de toda pessoa que foi submetida à cirurgia, até da família, né? O nosso muito obrigado, né, ao Dr. Nardi, que proporcionou, né, essa felicidade para essas pessoas. Até vou falar assim, ó, se alguém que fez a cirurgia de catarata, que participou do mutirão, que estiver nos assistindo, ligue aqui para a gente, né? Ou mande sua mensagem para contar a sua experiência de como foi, que a gente ficaria muito feliz. Ó, quem ligou também para a gente foi a Dona Odete lá da Casa Marques. Está assistindo, senhor? Está gostando e mandando um abraço para o convidado de hoje. Muito obrigado, Dona Odete. Eu aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal aí, viu, Dona Odete? Isso mesmo. Todo mundo aí que está sempre assistindo o programa Saúde, né? E sempre nos acompanhando. Doutor, a gente pode falar que assim, ó, todo mundo que vai viver muito vai ter problema na visão. Como a gente fala assim, ó, quem for viver muito vai gastar audição, né? Vai ter dificuldade para ouvir. A visão também, ela gasta no decorrer dos anos, doutor? O corpo humano em si vai envelhecer, né? À medida que a gente vai ficando com mais idade, as alterações vão se acontecendo. Então, por exemplo, a córnea, essa parte anterior do olho aqui, por onde entra aqui. E se faz um exame que faz uma contagem de células aqui. E a contagem de células que se faz na face posterior da córnea, você consegue medir por quantas células tem. Isso, com o passar do tempo, essas células vão morrendo, algumas células vão ficando. Então, por exemplo, quando você vai fazer um transplante de córnea, você examina, faz a contagem de células para ver o que tem. Dependendo de uma pessoa de mais idade, ela vai ter muito menos células que um jovem. Então isso é normal. A retina, lá no fundo do olho, vão sofrendo alterações também, aqui na parte posterior, que vão trazer alterações. Então, a degeneração macular relacionada à idade. É normal, a mácula, que é a área nobre da visão, com o tempo vão ter alguns pontinhos que vão alterando a condição da mácula, e isso vai levando, às vezes, uma sensação de uma mancha no olho. A pessoa olha, parece que está vendo uma neblina aqui na área central. É a degeneração macular relacionada à idade, que normalmente, quem viver mais, pode ser que venha. O cristalino, ele tem uma transparência, e ele vai, com o tempo, perdendo essa transparência, que ele tem essas linhas que vão ficando mais densas. E isso vai ocorrer. Então, quem vai ter catarata? Geralmente pessoa de mais idade, ou algumas situações, alguns mais jovens ou não, mas normalmente vai ocorrer a densificação com a idade. Só dá tempo que quem viver verá, né? Então, essas coisas faz parte. Eu costumo brincar com os pacientes e falar assim, depois de uma certa idade acabou a garantia. Aí as coisas vão aparecendo. Não só no olho, mas em outras áreas, né? Tá. Todos nós vamos sentindo, né? Porque assim, a pessoa começa a chegar assim nos 40 anos, já começa com aquela dificuldade de ler bula, dificuldade de ler letras assim menores. E é normal isso, né? É normal, porque aqui dentro do olho tem a lente, o cristalino e tem o músculo. Esse músculo, ele consegue acomodar 3 graus. Quando eu vou chegando perto dos 40 anos, ele perde 1 grau. Perto dos 50, 2 graus. Perto dos 60, 3. Então eu começo a esticar meu braço, chega uma hora que eu já não consigo mais foco. Nem se puser uma varinha de bambu para esticar mais. Por quê? Eu perdi 1 grau com 40 anos, eu vou precisar pôr mais 1 grau para enxergar perto, com 50 mais 2, 63. Isso é fisiológico, é normal, vem com a idade. Aí tem que usar o óculos. Aí tem que fazer o exame e ver o grau de longe, o grau de perto e usar o óculos que vai dar condições de enxergar normal. Doutor, assim, algo assim que é incrível,
essas pessoas, o que elas fazem? Elas passam, muitas vezes até nas bancas, né? No shopping, no próprio free shop, né? Quando você passa, fala, ó, tem óculos aqui, para quem não está conseguindo ler, né? Vocês escolhem aqui, ó, tem de 1 grau, 2 graus, 3 graus, né? É que você fica dependente, né? E às vezes você se vê numa situação que você esquece o óculos em casa, aí você fala, meu Deus, não consigo ler. Então esses óculos é um step ali que serve para você usar de uma certa forma para resolver o teu problema de visão de perto. Não é o grau exato, é uma aproximação, mas numa hora de emergência ele ajuda. É porque a gente vê que isso daí está disseminado. Agora, doutor, tem muitas senhoras de 80, 90 anos que fazem crochê e sem óculos. Como que a gente vai explicar isso, se todo mundo vai ficando? Isso é uma história muito interessante. É muito comum, às vezes, algum mais jovem, com 40 e poucos, 50 anos, chega no consultório e fala, eu com 40, 50 anos já não consigo chegar para perto. Eu tenho uma avó com 80 ou mais anos e ela faz um crochê ali pertinho e vê cada coisinha que eu já mais novo. A gente está ficando muito cedo, já não enxergando, a minha avó com 80 anos enxerga. Aí o que acontece é o seguinte, essa lente aqui dentro do olho normalmente, ela vai ficando mais densa, mais opaca. Então o que ela vai deixando? Se eu tinha 0 grau, eu passo a ter -1, -2, -3. E isso faz o foco de perto ficar próximo. Então, só que com certeza essa pessoa, a mais de 1 metro, 2 metros, ela tem dificuldade de visão. Como uma pessoa de idade, às vezes, leva a vida mais quieta, mais calma dentro de casa, ela se contenta com a visão de perto, que é onde ela tem o campo de visão dela mais próximo. Se ela for sair à rua e chegar do outro lado da calçada, for ver televisão, ela vai perceber que ela tem um pouquinho de dificuldade e que às vezes pode melhorar para longe. Aí, para perto, ela às vezes pode ficar até sem óculos, mas longe às vezes ela vai precisar. Então não é perfeito assim do jeito que as pessoas pensam. Né? Chama atenção, realmente é muito comum esse comentário. E a troca de óculos? Tem gente que faz um óculos e acha que, ó, pronto, fiz meu óculos e tá pronto. Existe realmente essa necessidade de troca de óculos todo ano, de quem tem já algum problema assim de miopia ou de astigmatismo, de estar sempre frequentando o oftalmologista? Então, a miopia é o olho mais longo, né? Ele tem um eixo visual mais comprido. Então, é muito comum, durante a fase de crescimento, até os 20, 21, 22 anos, a fase de estirão, que o jovem, o adolescente ou a criança cresce rapidamente, o olho também vai crescer e com isso vai mudar o grau. Então, principalmente o jovem que tem miopia ou a criança que tem miopia, é aconselhável fazer um exame, no mínimo anual, porque ela vai crescer. Aquela camiseta que ela usava o ano passado, esse ano não vai servir mais. E o olho também provavelmente mudou a forma e com isso vai mudar o grau. A mesma coisa com o mais idoso, essas partes internas do olho vão mudando. Então você vai ter que ir ajustando o foco para que a imagem fique boa. Então é bom uma vez ao ano, recomendável. Às vezes tem pessoas que com 2 anos não mudou nada, mas às vezes com menos tempo já teve alguma alteração e você fazer o ajuste necessário. Quer dizer, essa história de ir no oftalmologista, pegar o óculos, depois de 5, 10 anos querer voltar, está errado, né? Não é o certo, porque ele provavelmente vai ter o grau, vai estar usando o grau que já não é mais comum, que é o ideal, né? Então, isso às vezes ele tem a sensação que acostuma com aquela qualidade de visão, mas ele, a hora que faz o exame e vê o quanto ele pode melhorar, ele às vezes se surpreende. Ó, a Fofa ligou aqui para dar parabéns pelo programa, que está um arraso. Que Santa Luzia abençoe nossos olhos. Abençoe todos nós. Fofa, verdade, né? Que Santa Luzia cuide da gente e que Santa Luzia cuide da sua mãe, que faz umas roscas. Olha, eu posso dizer, viu? Meu muito obrigado. Fala para sua mãe, nota 10 para ela, tá? Mas continuando aqui, doutor, o João Carlos, aqui da Vila Santa Rosa, ele diz o seguinte, que ele foi, né, no mutirão, né, na carreta que teve aqui em Mococa. Olha aí, muito obrigado por ter dado o retorno aí pra gente, né? E ele fez a cirurgia e gostou, foi muito bom para ele.
E ele está perguntando quando será que ele vai poder agora operar o outro olho, né? Pois é, né, João? Que agora a gente já não sabe, né? Quando... Depende dessa... né? Essa liberação de verba, né? Agora ele não está mais lá, né? Ah, é? Agora mudou o ministro, muda as pessoas, né? Eu acho que agora nós ficamos numa situação até difícil de responder se Mococa um dia terá outro mutirão assim, né? Vamos torcer para que, né, as autoridades competentes, né, e responsáveis, né, façam outro mutirão tão bom como foi feito no início. Isso é uma verba federal, né? Não é verba estadual, né? Esse de mutirão. Não, essa foi uma verba que ele cedeu, né, para o município. Eu ia sempre em Brasília, né, na época, e a gente levou um problema, né, até eles, falando que tinha muitas pessoas e ele se sensibilizou mesmo, né? Que bom. E nos ajudou. Você sabe que isso que o João falou foi interessante, né? Eu lembro que eu estava lá no mutirão, chegou um senhor e falou assim: ai, doutor, agora nós ficamos muito tola, né? Ficou bom de um, mas ficou ruim do outro. Nós precisamos acertar os dois. Eu até vou perguntar algo pro doutor, que vocês precisam saber por que mesmo a pessoa necessitando operar os dois olhos, quando vai fazer a cirurgia, opera um só, doutor? O ideal é se operar um olho de cada vez, pelo risco de infecção. Todo ato cirúrgico, um dos grandes receios que se tem é a infecção. E quando você faz os dois olhos de uma vez, o risco de você ter uma infecção existe. E se infelizmente isso acontecer e você tiver o risco de pegar num olho, a chance do outro é muito grande. Então, por precaução, nunca se opera os dois olhos de uma vez. Sempre se recomenda que se faça um olho, espera esse olho correr tudo bem, e hoje o pós-operatório é muito rápido a volta à normalidade, graças às técnicas bem mais eficientes que se usam. Depois de cicatrizado, está tudo bem, então aí convém pensar no segundo. Por precaução, não é bom, a não ser que haja uma indicação assim, que seja muito grande, operar os dois olhos. Tanta gente tem medo dessa cirurgia, né, doutor? E é algo tão tranquilo, faz anestesia local, dá uns 15, 20 minutos, a pessoa já está enxergando, né? Sai, levanta, vai embora para casa. Vai embora para casa, como se nada tivesse acontecido, enxergando. Eu falo assim, se a gente for pensar, é um crime, né? A pessoa ficar sem enxergar quando um procedimento é tão tranquilo desse jeito. Antigamente, as técnicas eram com resolução, com uma melhora assim, menor do que tem. E se esperava, então, a catarata ficar bastante madura. E a pessoa tinha uma queda de visão muito grande. Então se esperava quase a pessoa contar dedos aqui quanto tinha para poder operar. Hoje não. Cada vez se opera mais cedo. Há, às vezes até um certo exagero. Pessoas com visão que a gente chama 100%, às vezes são indicadas cirurgias do ponto de vista estético, para tirar o cristalino, não usar mais óculos. Aí precisa ver o risco e o benefício, né? Mas quando você opera um olho que já traz limitações para o teu dia a dia, isso varia de pessoa para pessoa, um mais jovem, uma pessoa que tem uma atividade, precisa guiar, viajar, tá? Um pouquinho de catarata já incomoda muito. Ele já às vezes não consegue nem renovar a carta dele porque aquilo já traz uma limitação. Numa pessoa de mais idade, aquele nível de visão para andar dentro de casa, fazer o dia a dia, às vezes é suficiente. Então você pode retardar um pouquinho, mas hoje se opera mais cedo. Eu acho assim, nós falamos de cataratas, de cirurgias, de mutirões, a gente não pode deixar, né, de falar de uma pessoa que infelizmente partiu, um médico que trabalhou tanto nessa área, um mocoquense. Mocoquense, fez alguns mutirões em Mococa. Né? Muitos mutirões, operou pessoas e de uma maneira tão abrupta, partiu, né? Um colega, né, um oftalmologista, né, o Dr. Heder, né? Dr. Zé Ricardo Heder.
Excelente pessoa, professor da Escola Paulista de Medicina, professor da Faculdade de Medicina do ABC, onde ele foi vice-diretor, e sempre trouxe para Mococa os recursos que ele conseguia ter, fez vários mutirões aqui, então era uma pessoa, recebia muitos mocoquenses lá na sua área, é uma pessoa que infelizmente nos deixou muito cedo, mas deixou um bom nome e um bom legado. Tenho certeza que estavam precisando de um oftalmologista lá no céu, né, doutor? Para tirar ele daqui da gente, né? Quem sabe ele foi chamado para poder atender alguém melhor. É que, se Deus quiser, ele está na mão de Deus, né? Então, deixo aqui nosso reconhecimento ao trabalho do Dr. Zé Ricardo, nosso abraço à família, né? E que ele fique em paz agora, e descanse em paz, amém, né, doutor? Boa noite, doutora Eliane e doutor José. Parabéns pelo programa e pelo tema. Gostaria de saber, doutor, quanto tempo a gente precisa ir renovar o óculos, né? Sou o Lorival aqui do aeroporto municipal, ele não sente nada, tá tranquilo com o óculos dele, ele tem que ir, doutor. Olha, se recomenda que você periodicamente faça um teste de visão, né? Para examinar não só a sua visão, a pressão do olho, que às vezes a gente não percebe, ela pode subir, e outras alterações no olho que podem surgir. Então, periodicamente, como se faz os exames periódicos hoje, fazer um teste de acuidade mínimo é bom. Então, às vezes a gente não percebe, mas a gente vê muitas pessoas que às vezes julgam que estão enxergando bem e que pode ter uma condição melhor. Então, seu Lorival, ó, se fizer muito tempo, às vezes já pode estar perdendo, né, qualidade de visão. Ó, o Júnior, aqui do Carlito Quillis, primeiro diz: boa noite, doutora, boa noite, doutor, boa noite, Júnior, boa noite todo mundo aí do Carlito Quillis. Ele diz que usa óculos e tem miopia. E ele queria saber assim, doutor, uma pessoa que tem miopia, usa óculos, de repente ia falar, não quero mais usar o meu óculos, e abandona. Pode trazer algum problema? Isso vai piorar? No caso do míope, o míope geralmente tem uma dificuldade de enxergar acima de 1 metro para frente, dependendo do grau. Então, você deixando de usar o óculos, você vai deixar de enxergar a distância. Às vezes, para perto, o míope tem condição de visão muito boa, mas a distância, dependendo do grau, a partir de 1 metro, ele começa a ter dificuldade. Algumas pessoas, dependendo das atividades, se contentam com isso. Mas se você, por exemplo, for ao cinema, for dirigir, ou mais simples, na sala da sua casa para ver televisão, tire e coloque o óculos e experimenta para ver a diferença da qualidade da visão que você tem. Né? Eu garanto que, se você tem necessidade mesmo, o uso do óculos vai trazer uma melhora na visão. Ó, o Soriano Pereira, que mora lá no Morro Azul, também gostaria de perguntar para a gente. Um abraço para vocês aí do Morro Azul, do meu bairro, né? Ele disse que ele tem 70 anos, é motorista e dirige muito bem. Mas em casa ele tem a sensação da visão turva. Então ele percebe assim que em casa ele não enxerga bem. Isso é indicação de óculos, doutor? Olha, é uma boa indicação para ver o que está acontecendo. Provavelmente alguma opacificação, talvez do cristalino, ou alguma necessidade de grau, pode já ser precisa. É muito comum as pessoas normalmente acharem que eu enxergo bem. E aí quando você faz um teste, por algum motivo qualquer em algum lugar, ela percebe que não está enxergando tão bem. E você... É comum, às vezes, falar assim, lê aquela tabela ali, ela não consegue. Não, mas eu enxergo até lá, mas eu ando normal, eu faço normal, mas então lê aquilo, eu não consigo ler. Aí vai se fazer o exame e vai ver que, agora eu estou enxergando melhor. Então, é muito comum as pessoas, é natural da gente achar que com a gente está tudo bem. Acostumar com coisa ruim, né, doutor? Se você não provou o melhor, você não vai saber o que pode ser, né? Às vezes tem tanta coisa boa lá, né? E a gente está achando que já está no auge, né?
A Cristiane, lá do Nenê Pereira Lima. Obrigada também, muito bom. Você vê assim que a gente recebe ligação do Nenê Pereira Lima, do Morro Azul, do Carlito Quiles, da Vila Santa Rosa, da Coabiú. Isso é legal, a gente saber que toda a cidade está conectada com a TV Direta. Todo mundo querendo aprender mais, né, a respeito da saúde, né? Então, Cristiane, vamos responder para você. Ela fala que tem diabetes mellitus. Olha, que a diabetes ela chega a 300, 400, doutor. E ela quer saber se ela corre o risco de ficar cega. A taxa normal, convém lembrar, é de 70 a 100. Então, quando você passa desses níveis e vai chegar a esse nível, 300, 400, uma série de alterações dentro do olho vão acontecer. Primeiro, acho até interessante o senhor mostrar o que acontece com o diabético, né, doutor? Então, presta atenção, hein, Cristiane? Olha que você vai ver, ó. Aqui no fundo do olho existe a retina e tem umas veias, artérias que o diabetes leva a pequenos pontos de hemorragia e exudato. Vazam alguns líquidos ali dentro do olho. E onde ela vai vazando, a retina é uma tela que capta a imagem. E quando vaza ali, aquele local não consegue captar a imagem. E esses vasinhos vão formando novelinhos para tentar responder à falta de oxigênio que ocorre lá dentro e vão esparramando os pontos hemorrágicos. Chega uma hora que um pontinho se difunde e vira um ponto enorme dentro do olho. Dependendo da área que atinge, se é periférica, não tem tanto problema. Mas se ela tiver infelicidade de pegar a área macular, que é a área central da visão, quando eu estou olhando para um ponto, eu estou olhando bem com a mácula ali, a visão cai de uma forma acentuada. E esse risco, nesses níveis de diabetes, de glicemia, mais cedo ou mais tarde vão acontecer. E convém lembrar que o olho é a fotografia do que está acontecendo no resto do corpo, no cérebro, no coração, no rim, em outras áreas. Então, essas novelinhos que vão formando, esses sangramentos microhemorrágicos que vão acontecendo, eles são retrato da evolução do diabetes não controlado. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer. E quando aparece, é o problema das pontas dos pés, das mãos, neurite, às vezes tem que ocorrer amputação. E no olho, quando tem sangramento, você vai queimando com laser. E cada área que você queima é um ponto que você vai enxergar menos. Então, aconselho sempre o diabetes. Primeiro, ter o seu clínico, seguir as orientações médicas, fazer exercício, controle da dieta, manter a glicemia hoje o mais próximo do normal, daquilo que for possível, porque senão vai colher esses frutos amargos que o diabético traz. A gente sabe que o diabetes é uma das maiores causas de cegueira, né, doutor? Isso. Hoje, infelizmente, o diabético hoje, ele tem uma condição de vida pelo controle medicamentoso, ele prolongou muito a vida do diabético. Antigamente, o diabético, principalmente o juvenil, não chegava em idade que se chega hoje. Mas dá tempo para ocorrer as complicações da doença. E essas complicações são, no caso do olho, hemorragias na retina, que quando vão se estendendo, leva a uma diminuição e às vezes até um comprometimento muito sério da visão. Então, olha aí, Cristiane, diabetes é uma doença traiçoeira, né? Não só a visão, né? Pega o rim, né? A gente vê assim, as extremidades, né? A circulação das pessoas, principalmente nos pés, né? Nas mãos. Então, tem que tomar cuidado. Tá muito ruim sua diabetes aí. Tem que controlar, porque não é só visão, não. O diabetes pode causar infarto, pode causar derrame. É uma doencinha que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, tá? Mas vamos lá, a Rosa da Vila Lambari, ela diz o seguinte, que ela tem um descolamento do globo ocular vitral, né? Doutor, posso fazer atividades físicas? E o que eu não posso fazer? Né? Gostaria que o senhor explicasse para ela o que é que ela tem, doutor. Aqui dentro do olho, na parte anterior do olho, é preenchido por uma gelatina que aqui está representado por isso aqui, chamada vítreo. O vítreo, ele fica preso aqui dentro
na retina. Ele tem umas linhas que a gente chama as lamelas que ficam presas aqui. Mas ele tem uma certa mobilidade, ele se movimenta. Às vezes soltam alguns pontos, a gente chama umas linhas, e aquilo fica se movimentando. E passa bem no centro do eixo óptico. Quando eu olho para lá, eu vejo um mosquitinho aqui. Eu vejo uma aranhinha. Eu vejo uma cobrinha aqui assim, está se movimentando. Esse é um descolamento vítreo. E o vítreo, quando ele descola, às vezes ele traciona a retina e leva, a gente vê faíscas, flashes luminosos, que às vezes é tração vítrea. Isso é uma porta de entrada para um descolamento de retina, que é uma situação mais grave. Então, quem tem uma situação como essa deve evitar exercícios violentos, pancadas na cabeça, fazer muitos movimentos que possam, às vezes, carregar peso, abaixar a cabeça, levantar, ou principalmente hoje em dia as academias, né, que a pessoa faz bastante esforço, faz uma movimentação, ou jogar futebol, dar cabeçada na bola, ou lutar boxe, levar um soco na cabeça. Isso aí é um risco grande de levar um traumatismo e levar um descolamento da retina, já que tem um descolamento vítreo. Doutor, teve o descolamento de retina, perdeu a visão? Não, nem sempre. Quando você consegue perceber a tempo, e se ele for na periferia, que é ao redor da área periférica, ele é como se fosse um papel de parede, ele vem soltando. Se você consegue perceber uma mancha parada, aqui uma mancha escura, e ele está parado e ela vai começando a aumentar, você tem que correr ao médico para ver. Porque feito o diagnóstico, às vezes só com laser o médico consegue fazer como se for umas taxinhas aqui e cercear aquele ponto para não descolar o restante. Às vezes só isso não é suficiente, às vezes tem que fazer algumas cirurgias que faz um implante de uma cinta aqui ao redor do olho para tentar segurar, e algumas outras técnicas mais que dependem do tamanho da ruptura que ocorre na retina. E às vezes numa queda a pessoa pode ter um descolamento de retina? Pode, principalmente o míope, ele tem uma retina muito fina, porque o olho é um olho alongado, então é como se fosse crescendo, esgarçando o tecido no fundo do olho. A retina do míope, ela é fina, então o míope principalmente é uma pessoa que tem que estar muito atento se começar a ter algumas alterações, porque ele pode ter descolamentos na periferia e que caminham para um descolamento maior. Eu acho importante também a gente falar para os nossos telespectadores, é até uma brincadeira que você me fala com os pacientes, gente, o olho vê, mas quem enxerga é o cérebro. Correto. Porque muitas vezes as pessoas têm algum problema de visão, ela vai no oftalmologista, e o oftalmologista fala assim, tem que ir lá no neurologista. E o paciente chega e fala assim, nem sei o que eu estou fazendo aqui, meu problema é no olho, não é na cabeça. Né? Você deve ver muito isso, não vê? Muito, é muito frequente. A queixa de dor de cabeça é uma queixa muito frequente no consultório do oftalmologista, porque a pessoa relaciona a dor com problema ocular. Então, às vezes é importante, você faz o exame, descarta a possibilidade de ter alguma causa ocular, e geralmente você tem que afastar a hipótese também de uma sinusite, que o olho fica dentro da cavidade orbitária aqui, e algumas alterações de sinusite reflete no olho. E quando isso não ocorre, você fala, olha, vamos partir para a avaliação do neurologista, que existem fatores muito importantes que podem justificar isso aí. Né? E muitas pessoas também têm enxaqueca, primeiro eles vão no oftalmologista, né, doutor? Eles já chegam no consultório e falam assim, já passei no oftalmologista. Eu acho que é muito comum isso, né? Muito comum, principalmente a enxaqueca que dá aquelas áureas, né? A pessoa vê aquelas ondas luminosas, ela percebe às vezes que vai ter a dor de cabeça, porque ela fala, nossa, está vindo aqueles, eu vou ter dor de cabeça, porque ela já percebe que após aquela áureazinha, aquelas oscilações luminosas que ocorrem, faz parte, às vezes, da evolução da dor, né? Enjoo, ânsia de vômito, né? Então, você avalia, vê que a retina está bem, que os vasos no fundo do olho estão bem, então você pede para o neurologista avaliar e ver se há um quadro de enxaqueca ou não. Eu sei porque muitas mães falam assim, olha, meu filho está com uma dor de cabeça, eu vou ver se é óculos. Né? E é interessante a gente explicar que a visão pode até dar dor de cabeça, mas não são casos
simples, né? Às vezes de 1 grau, 2 graus, que levaria essa dor de cabeça que as pessoas tanto acreditam ser de causa de visão, né, doutor? Às vezes as pessoas falam, eu tenho dor de cabeça à noite, eu acordo com dor de cabeça. Então isso não é um fator comum no problema de visão. Geralmente o problema de visão é uma dor de cabeça que vem mais à tarde, após o esforço visual, mas no final do dia, depois de muito trabalho dos olhos, cansaço, às vezes sem o grau adequado. Então isso vai levando a um cansaço que pode ser um fator desencadeante, mas não é, às vezes, só a causa. Então, dependendo de como aparece a dor, do local da dor e o momento que ocorre, afastado dos problemas oftalmológicos, cabe um bom exame neurológico. É bom a gente falar isso porque às vezes as pessoas não entendem, porque elas não estão enxergando, né? E estão lá no neurologista. Mas vamos lá. Olá, boa noite a vocês. Gostaria de perguntar, doutor, como curar alergia no olho em casa? É bom lavar com shampoo infantil, né? Ou existem outras opções? Bom, a alergia ocular, ela está ligada a um quadro alérgico do corpo todo, não é só problema localizado. Então, quem tem rinite, espirra muito, principalmente agora, às vezes na época de ter muita umidade, ou tem ácaro, ou mexe em alguma coisa guardada e começa a espirrar, o quadro da rinite desencadeia um quadro de irritação ocular que as pessoas tentam coçar, e quanto mais coça, mais vai irritando, né? Então você tem que tratar a causa. Provavelmente a rinite é o fator desencadeante. Um antialérgico, o uso nasal, que o médico ou otorrino vai receitar. E existe, dependendo da fase que está a irritação, você pode usar um medicamento antialérgico, o colírio, ou um medicamento anti-inflamatório, porque já está numa fase que já criou uma alteração ali no local da conjuntiva, que só o antialérgico não vai resolver. E depois você pode usar o antialérgico periodicamente nas fases mais que estão te incomodando. A hora se vai, cansou, doutor? Não. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos telespectadores, né? As pessoas que ligaram, mais uma vez ajudando a construir, né, o nosso programa Saúde, né? Porque você vê assim que esses assuntos assim de visão, as pessoas têm muita dúvida. E eu acho que quando eles encontram alguém que possa ajudá-los, fica até mais fácil pela televisão, né, doutor? Porque às vezes tem vergonha, vai ao médico e fica até com vergonha de fazer a pergunta, né? E aqui ninguém está vendo, né? Fica até mais fácil. Olha, até tem assim, mais 2 perguntas, assim, 2 retardatários, mas vamos lá, ó. Boa noite a todos. Doutor, pessoas que ficam dia e noite com o olho, né, no celular, corre isso? Fica o dia inteiro nisso, doutor? Vamos dizer, existe uma fala que usa, mas não abusa, né? Porque o excesso não é bom. E hoje a tendência da gente de ter o acesso ao celular nos põe em contato com o mundo inteiro. E às vezes a gente se perde o controle do tempo, né? Então não é bom. É bom limitar, fazer intervalos. Como eu disse, cada 20 minutos de trabalho, para um pouquinho, olha a distância, relaxa um pouco, pisca um pouquinho. Se for condições de andar, fazer outra atividade e depois voltar a fazer aquilo, é bom, porque você relaxa as estruturas de dentro do olho e pisca um pouquinho para lubrificar o olho, porque a tendência é você piscar menos. Então, hoje é um hábito muito comum e a gente precisa se controlar, porque acaba virando até um certo vício, né? Meu nome é Marlene, gostaria de saber do doutor se a distrofia de Fuchs tem cura, não tem como prevenir, doutor? A distrofia de Fuchs é uma alteração que ocorre na córnea, essa parte anterior do olho aqui. A córnea, ela tem uma série de alterações e uma delas se chama distrofia de Fuchs. Aparece aqui alterações na camada interna aqui no estroma, no olho, e leva a alterações de transparência do olho. E isso é a mesma coisa que eu tiver meu óculos aqui, puser o dedo aqui, sujar, deixar melado. A luz para passar aqui, às vezes não consegue formar adequadamente porque a janela aqui está suja. Ela é uma alteração, chama uma distrofia,
que leva a alterações que, dependendo da fase que está, a evolução não tem uma qualidade boa de visão. E o Edson, do Nenê Pereira Lima, disse que fez a cirurgia também de catarata, né? Quase um ano. Doutor, quando que precisa trocar o óculos? Olha, o ideal, fez a cirurgia, geralmente se indica aí 1 a 2 meses após fazer a medida do grau, porque quando você tira a catarata, você tenta colocar num exame que você faz antes da cirurgia, calcula qual é o grau necessário para o seu olho ter uma boa visão. Na cirurgia, você coloca a lente lá dentro, mas às vezes alterações aqui de curvatura dessa parte anterior do olho deixam um grau residual. Se for só para longe, se for para longe e perto. Então, é bom fazer um exame no pós-operatório. Depois de um ano, é bom ajustar, porque a cicatrização vai mudando, as alterações vão mudando, e aí é bom você ajustar o grau. É como se fosse de vez em quando... você for fazer uma roupa, ou vou ajustar porque eu engordei e emagreci um pouco mais, você dá. Então, de vez em quando a gente tem que acertar o cinto, fica né? melhor, né? Ai, gente, mas eu gostaria realmente, então, de agradecer, doutor, mais uma vez. Obrigado por ter aceito o convite, ter respondido com tanto carinho a todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço poder estar aqui com todos e poder responder algumas perguntas e deixá-las com menos dúvidas ou se tiverem. A nossa conversa está tão boa aqui que a gente podia ficar até mais tempo, né? Mas a gente tem que terminar, gente. Mais uma vez, uma excelente semana para todos vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração e a semana que vem a gente está aqui de novo, tá? Até lá, se Deus quiser. Boa noite. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Vida. Autoestima. Saúde. Bem-estar. Dr. Pedro Morales, um novo conceito em cirurgia plástica em Mococa. Praça Jefferson Ferraz, 121. Em frente à Santa Casa, ao lado do Laboratório São Sebastião. Telefone 16 98140 9647. Empório da Beleza, sua loja de produtos importados, nacionais e Natura à pronta entrega. Maquiagens, perfumes, tudo para deixar você mais bonita e perfumada. Aqui tem o presente que você procura para homens, mulheres e crianças. Mococa merecia uma loja assim. Comodidade de estacionamento, horário ampliado das 9 às 21 horas de segunda a sábado e domingo e feriado até às 13 horas. Qualidade e preço justo. Empório da Beleza. Supermercado Sempre Vale. À sua disposição. E aqui no Palácio dos Colchões você também encontra esse colchão, o tecido feito de fibra de eucalipto. Gente, os toques são os mais maravilhosos possíveis.
E você já sabe, o Palácio dos Colchões é uma loja especializada em colchões. Ou seja, você compra agora e a entrega é imediata para Mococa e região. Mas melhor do que eu ficar falando, vamos dar uma olhadinha na loja toda. Você encontra também poltrona do papai, poltrona com massageadores, travesseiros, roupa de cama. Aqui no Palácio dos Colchões, você encontra tudo para aquela noite de sonhos que você e sua família merecem. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Centro Regional de Nefrologia. Atendimento humanizado. Estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia. Referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da Noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. TVD, emissora da Sociedade Direta de Comunicação Limitada Mococa, Estado de São Paulo. Filiada à Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto. Voltamos a qualquer momento com nossa programação, aqui no canal 21, para Mococa e toda a região. TVD, aqui você se vê.